Falar da distância de segurança é um dos assuntos mais importantes que temos dentro do módulo de formação e dinâmica no deslocamento. Para que a distância de segurança funcione, ela será sempre calculada em tempo, e não em distância por metros ou quilômetros. E eu vou explicar o porquê disso já já. Antes, quero que você decore um importante termo sobre distância de segurança em 2 palavras. 2 segundos. Isso mesmo, 2 segundos. Vamos lá, repita comigo. 2 segundos. Vamos lá mais uma vez? 2 segundos. Muito bem. Os 2 segundos é o tempo-chave para você estabelecer uma distância segura. Veja no exemplo. Um comboio se deslocando com uma velocidade de 100 km por hora, os 2 segundos de distanciamento entre a moto que vai à sua frente representará cerca de 50 metros. Se você considerar a moto que vai ao outro lado da faixa de rolamento, essa distância será de apenas 25 metros aproximadamente. Importante: a distância de segurança é uma medida para eventuais desvios ou manobras evasivas. Ela não foi calculada para uma parada total da motocicleta, até porque, como já vimos no módulo de emergências, você nunca deverá parar na faixa de rolamento, seja qual for o motivo. Aí você deve estar se perguntando, mas por que temos a distância de segurança medida em tempo e não em metros? Como eu faço para saber se estou dentro da distância de segurança? Muito bem, vamos recapitular aquela aula de física aplicada que vimos lá no colégio alguns anos atrás. A velocidade é calculada a partir do tempo que algum objeto leva para percorrer uma distância do ponto A até o ponto B. Sendo assim, vamos usar o exemplo de uma motocicleta pesando cerca de 180 kg mais o piloto. Essa motocicleta é equipada com ABS, que evita o travamento das rodas em frenagens mais fortes. Além disso, a manutenção está em dia, com a revisão total dos sistemas de freios, suspensão e pneus. O dia é bem ensolarado, com pista seca e em perfeitas condições. Dado este cenário, em geral, essa motocicleta levará cerca de 50 metros para parar completamente. Porém, é muito importante entender 2 fatores que devem ser considerados nesta situação para o cálculo: o tempo de reação e o tempo da frenagem. O tempo de reação é a nossa capacidade para avaliar uma situação de risco até tomar uma decisão de acionamento dos freios para iniciar a frenagem. Este tempo, em geral, é de pouco menos de 1 segundo, cerca de 800 milésimos de segundo para ser mais exato. Em uma velocidade de 100 km por hora, você terá percorrido 20 metros até que se inicie o acionamento dos freios. Com os freios acionados com carga total, posto o cenário acima, são mais de 30 metros até a parada total da motocicleta. Mas, como falamos no slide anterior, nosso objetivo com a distância de segurança é que ela funcione como uma margem de segurança em manobras para desvios ou evasivas de uma situação de emergência. Agora que você tem a compreensão que este tempo de 2 segundos em uma velocidade de 100 km por hora correspondem a mais ou menos 50 metros de distanciamento, vamos ver como ele funciona em outras velocidades? Os 2 segundos para 80 km por hora correspondem a uma distância aproximada de 44 metros. Já para uma velocidade de 120 km por hora, os 2 segundos corresponderão a uma distância aproximada de 66 metros. Se pensarmos que quanto menor a velocidade, menor será a distância para a frenagem, e o mesmo acontecendo inversamente, onde quanto maior a velocidade, maior será necessária a distância para a frenagem, respeitando os 2 segundos de distanciamento, será possível manter uma separação adequada em qualquer velocidade.
E aí você deve estar se perguntando novamente: como é que eu calculo a distância de 2 segundos estando embarcado na motocicleta e pilotando a uma velocidade de 100 km por hora? Muito fácil. Primeiro, precisamos aprender a contar 2 segundos mentalmente, usando a técnica do 1.000 mais o número do segundo. Ou seja, para 2 segundos, conte mentalmente 1.001, 1.002. Repita comigo: 1.001, 1.002. Treine em casa com um cronômetro na mão. Com certeza tem um aí no seu celular. Vale muito a pena, pois condicionará sua capacidade de medir o tempo com mais precisão, não apenas para calcular o distanciamento seguro do comboio. Agora que já aprendemos a contar mentalmente 2 segundos, ficará muito fácil calcular a distância. Com o comboio em movimento, defina um ponto fixo na estrada. Pode ser um poste, uma passarela, uma placa de sinalização, por exemplo. Assim que a moto à sua frente cruzar esta marcação fixa, inicie a contagem mental. Se ao término dos 2 segundos você passar pelo mesmo ponto fixo, você estará dentro da distância de segurança. Caso você passe pelo ponto fixo antes de terminar a contagem, será necessário abrir um pouco mais a distância para a moto que vai à frente. Agora, se você passar pelo ponto fixo depois de ter terminado a contagem, com certeza você precisará se aproximar da moto que vai à sua frente, pois evitará que haja buracos na formação do comboio. O distanciamento seguro também é uma forma de agrupamento do comboio. Ele contribui para que o grupo fique mais compacto durante o deslocamento, evitando que outros veículos invadam o perímetro, diminuindo a exposição a riscos desnecessários.